Saudações a todos. Bem-vindos a mais um vídeo onde partilhamos relatos inspiradores de fé, transformação e amor. Antes de começarmos, gostaria de saber de onde vocês estão nos assistindo. Podem escrever nos comentários. É sempre maravilhoso ver até onde essa mensagem chega. E claro, se ainda não se inscreveu, aproveite para se inscrever agora e ativar o sino de notificações. Assim, você não perderá nenhuma das histórias que vamos compartilhar hoje. Então, pegue seu café, acomode-se confortavelmente e venha comigo nesta jornada de reflexão e transformação. Vamos começar. Jamais imaginei que minha vida mudaria de forma tão drástica. Em um domingo aparentemente comum, estava na igreja como de costume, sentado no meu banco favorito no centro do santuário, onde os cânticos pareciam trazer o céu para perto da terra. O sermão daquela manhã abordava o dízimo, um tema que eu já tinha ouvido inúmeras vezes. Traga o dízimo integral ao templo, proclamou o pastor, citando Malaquias 3:10. Essas palavras sempre despertavam em mim uma mistura de culpa e dever, sentimentos que me acompanhavam nessas ocasiões. Eu era rigoroso no pagamento do dízimo, mesmo quando isso afetava minhas finanças, acreditava que era necessário para garantir minhas bênçãos. Frequentava a igreja fielmente, ajudava na comunidade e tentava tratar as pessoas com bondade. Mas no fundo, eu reconhecia que minha relação com Deus era transacional, uma lista de tarefas espirituais que eu precisava cumprir. Entre todas, o dízimo era meu maior feito. Eu dava meus 10% religiosamente, acreditando que isso garantiria minha entrada no céu. Até que o dia chegou, aquele que destruiu todas as minhas certezas sobre a vida, a morte de Deus. Era uma tarde comum, e eu estava voltando para casa após resolver algumas tarefas, quando aconteceu. Um caminhão passou no sinal vermelho e colidiu com meu carro com uma força impressionante. Não tive tempo de ouvir o barulho dos pneus ou do vidro se quebrando antes que tudo ficasse escuro. Quando abri os olhos, não estava mais no carro, mas em um lugar de luz infinita, uma presença que emanava calor e paz, como um abraço reconfortante. No entanto, ao mesmo tempo, me sentia completamente exposto, como se cada segredo da minha alma estivesse revelado. Então ouvi Jesus. Sua presença era tão majestosa que as palavras falhavam de descrevê-la. Ele irradiava amor e autoridade de uma maneira ao mesmo tempo, esmagadora e acolhedora. Não precisei de apresentações, sabia imediatamente quem ele era. Minhas pernas cederam e eu caí de joelhos diante dele. Tremendo, queria falar, me explicar, mas as palavras simplesmente não saíam. Jesus me olhou com olhos que atravessavam cada camada do meu ser. Eu me sentia amado, mas também profundamente indigno. Ele me perguntou suavemente: "Você sabe por que está aqui?" Sua voz era como uma melodia que também carregava autoridade. Eu não conseguia responder. Antes que eu pudesse gaguejar algo, ele disse: "Deixe-me te mostrar." Em um instante, toda a minha vida passou diante de mim como um filme vivo. Cada momento, cada decisão, cada pensamento foi revelado. Vi os momentos em que fui gentil, mas também aqueles em que ignorei pessoas necessitadas simplesmente por conveniência. Percebi o orgulho que sentia em meus atos de serviço. Não porque glorificassem a Deus, mas porque me faziam sentir superior. Até o dízimo, do qual eu me orgulhava tanto, foi exposto como um ritual vazio, cumprido por obrigação, e não por amor ou fé sincera. "Você interpretou mal", disse Jesus, firmemente, mas sem condenação. O dízimo não é uma questão de dinheiro, é uma questão de confiança. É uma questão do coração. Essas palavras quebraram algo dentro de mim. Lágrimas desceram pelo meu rosto enquanto percebia o quanto estava distante de verdadeiramente conhecê-lo. "Você recebeu muito, mas reteve ainda mais", continuou ele. "Agora, vou te mostrar o que você perdeu, antes que eu pudesse fazer perguntas. A luz ao meu redor mudou. De repente, fui transportado para um lugar de uma beleza indescritível. Cores que eu nunca havia visto dançavam no céu,
e o ar parecia vibrar com uma melodia celestial. Vi pessoas com rostos radiantes de alegria e paz, adorando juntas em perfeita harmonia. Não havia dor, tristeza ou separação, apenas amor, pertencimento e uma paz avassaladora. Jesus estava novamente ao meu lado, e sua expressão estava cheia de ternura. É isso que eu desejo para todos os meus filhos, disse ele. Mas nem todos entendem o que significa viver para mim. Eles se fixam em rituais e regras, mas seus corações estão distantes. Enquanto ele falava, imagens de pessoas que eu havia encontrado apareciam diante de mim. Algumas eram servos fiéis, cujas vidas eram marcadas pela humildade e pelo amor. Outros, como eu, concentravam-se nas aparências externas, enquanto negligenciavam o chamado mais profundo de entregar completamente seus corações a Deus. Foi doloroso reconhecer que eu fazia parte desse segundo grupo, mas a verdade era inegável. Não é o que você dá, disse Jesus. A verdadeira adoração é uma vida derramada em amor e obediência. De repente, tudo mudou novamente. Agora, eu me encontrava em um lugar de desespero absoluto. A luz e a alegria do céu foram substituídas por uma escuridão sufocante. Gritos e lamentos ecoavam ao meu redor, carregados de arrependimento e sofrimento. Vi silhuetas sombrias, aprisionadas no tormento. O ar parecia pesado, repleto de egoísmo, orgulho e ausência de arrependimento. É isso que significa viver longe de mim, disse Jesus com tristeza na voz. Quando você retém seu coração, quando vive apenas para si mesmo, esse é o fruto da sua escolha. Queria desviar o olhar, fugir daquela cena de dor, mas Jesus prendeu meu olhar. Ele não me mostrava isso para me punir, mas para me despertar, para que eu pudesse entender a profundidade e a realidade das escolhas que fiz. Enquanto estava cercado por uma luz brilhante, ouvi uma voz poderosa, cheia de autoridade e amor. Você não pode servir a dois senhores. Essas palavras romperam o silêncio, atingindo profundamente meu ser. Percebi o peso do meu egoísmo, das minhas prioridades distorcidas, do meu orgulho e da minha constante necessidade de controlar. Todas essas coisas me impediram de me render completamente a Ele. Eu estava cego para o verdadeiro custo da minha fé, mas no meio da minha confusão, uma nova esperança surgiu. A voz de Jesus penetrou as trevas como um feixe de luz. Você tem uma nova chance. Com essas palavras, voltei à luz. Jesus estava diante de mim, estendendo a mão. Eu te dou uma escolha, disse ele com ternura. Você pode voltar à sua vida e vivê-la por mim, ou continuar como está e perder a plenitude do que preparei para você. O peso desta oferta era esmagador. Eu sabia que não merecia uma nova chance, mas seu amor por mim era inegável. Eu me prostrei de joelhos, com lágrimas escorrendo pelo meu rosto. Senhor, eu escolho você, sussurrei, o coração transbordando de humildade. Não quero mais viver para mim mesmo. Ensina-me a viver para você. Jesus. Ele sorriu. Sua expressão era cheia de alegria e compaixão. Vá e conte aos outros o que você viu, disse ele. Ajude-os a entender que eu desejo o coração deles, não um ritual. Lembre-os de que a verdadeira adoração é uma vida entregue no amor. Essas palavras ressoaram profundamente em meu coração. De repente, a luz ao meu redor se intensificou e senti como se estivesse sendo puxado de volta para o meu corpo. Acordei no hospital, meu corpo dolorido, mas vivo. Os médicos ficaram surpresos com minha recuperação, chamando de milagre. No entanto, eu sabia que o verdadeiro milagre havia acontecido na minha alma. Nos dias seguintes, lutei para encontrar palavras que descrevessem o que havia vivido. A experiência foi tão transformadora que parecia impossível resumir em uma frase simples. Mas eu sabia que Jesus me havia dado uma missão: compartilhar essa mensagem, não importasse o quão difícil fosse. Anos se passaram desde aquele encontro com Jesus. No início, a mudança parecia esmagadora, e eu lutava para integrar o que havia aprendido em minha vida cotidiana.
Minha comunidade religiosa viu o dízimo como um ritual sagrado, um símbolo de retidão. Mas agora eu entendia que o dízimo não era uma questão de dinheiro ou porcentagem. Ao estudar as Escrituras e passar horas em oração, comecei a compreender a profundidade do que Jesus me havia ensinado. O dízimo nunca foi uma fórmula para atrair bênçãos ou garantir favor divino. Sempre foi uma expressão de confiança, um reflexo da nossa entrega a Deus. Não se tratava de perfeição, mas de um coração disposto a se render. A pressão para cumprir com os padrões religiosos começou a se dissipar. Eu entendi que Deus não queria uma oferta perfeita. Ele queria um relacionamento verdadeiro comigo, mesmo em minha imperfeição. Ele queria que eu confiasse totalmente nele, sabendo que ele supriria todas as minhas necessidades. Essa revelação transformou minha abordagem, não apenas em relação ao dízimo, mas à vida de maneira geral. Aprendi que a verdadeira adoração não reside nos rituais, mas em uma vida vivida em amor, humildade e obediência. Hoje compartilho essa história na esperança de que outros também encontrem liberdade e transformação. Jesus não busca nossas performances, mas nossos corações. E quando entregamos tudo a Ele, descobrimos a verdadeira plenitude que somente Ele pode oferecer. Pela primeira vez, fui livre para dar, não por medo das consequências, mas pelo desejo sincero de honrar a Deus. Não se tratava apenas de dinheiro. Minha entrega incluía meu tempo, minha energia, meus pensamentos, minhas palavras e minhas ações. O ato de dar tornou-se uma expressão de confiança e amor, e não uma obrigação. A transformação não ocorreu da noite para o dia, foi progressiva, quase imperceptível no início, mas profundamente significativa. Minhas interações com minha igreja, minha comunidade e minha família começaram a mudar. Eu comecei a dar de forma diferente, não mais limitado a um percentual da minha renda apenas porque era esperado. Em vez disso, eu dava de maneira autêntica, guiado pelo coração. Eu doava para pessoas que estavam passando por dificuldades. Eu contribuía para causas que tocavam minha alma. Eu dava para demonstrar o mesmo amor e compaixão que Deus me mostrou. O ato de dar tornou-se uma manifestação prática da transformação que ocorria dentro de mim. E assim como meu coração mudou, comecei a ver mudanças no mundo ao meu redor. Minha perspectiva sobre o dízimo ganhou novas dimensões. Eu via claramente como esse conceito havia sido distorcido em muitos lugares, reduzido a uma tradição ou uma aparência de religiosidade. Muitas pessoas, assim como eu fui, estavam presas em um ciclo mecânico de dar sem entender, agindo sem propósito, tentando apaziguar Deus com atos desprovidos de conexão verdadeira com Ele. Lembro-me de um domingo em particular. Eu estava sentado na igreja, ouvindo um sermão sobre o dízimo. O pastor enfatizava a importância de dar, e as bênçãos que isso traria. Era a mesma mensagem que eu havia ouvido tantas vezes, mas desta vez, algo dentro de mim se rebelou. Eu queria me levantar e dizer: não se trata de dinheiro, se trata de coração, de amor. No entanto, percebi que a congregação não estava pronta para ouvir isso. Então permaneci em silêncio, refletindo sobre o quanto eu havia evoluído. Eu sabia que não poderia mais participar desse ciclo vazio, mas também entendia que nem todos estavam prontos para a verdade que eu havia encontrado. Foi uma constatação dolorosa sentir-me estrangeiro em um lugar que eu havia chamado de lar. Não foi fácil, mas compreendi que meu caminho era único, assim como o de cada pessoa. Deus me mostrou essa verdade por uma razão, e essa razão não era apenas para mim. Minha missão era compartilhar o que eu havia aprendido com paciência e amor com os outros. Comecei a ver que a verdadeira generosidade não é medida por números ou rituais, mas pela disposição do coração em se entregar a Deus e aos outros. Com o tempo, comecei a compartilhar minha história com pessoas em quem confiava. No início, as reações foram céticas. Muitos resistiam ao que eu dizia, e eu não os culpava. Eu também já estive no lugar deles. Eu acreditava que o dízimo era uma transação, uma maneira de garantir o favor de Deus, e vivia de acordo com essa crença. Mas agora que eu via as falhas nesse pensamento, não podia mais ficar em silêncio. Pouco a pouco, uma pessoa após a outra,
as pessoas começaram a me ouvir. No começo, eram apenas amigos próximos, mas à medida que eu compartilhava mais, via corações se transformando. Eles começaram a perceber que a verdade não residia na quantia que dávamos, mas na entrega do nosso coração a Deus. O ato de dar-se tornou motivado pelo amor e não pelo medo. E quando eles entenderam isso, seus dons também mudaram. Não foi apenas uma mudança financeira, mas um despertar espiritual. Eu vi pessoas começarem a dar com alegria, sem hesitação, e a encontrar paz em sua generosidade. Não se tratava mais apenas de dinheiro. Era oferecer seu coração a Deus. Pela primeira vez, eu compreendi profundamente o que Jesus queria dizer, quando afirmou que o reino de Deus está no coração. Não se tratava de aparências externas, mas de uma transformação interna. Com essa convicção, comecei a compartilhar minha experiência com grupos maiores. Falei sobre meu caminho de encontro com Jesus e o impacto que isso teve na minha compreensão do dízimo. Nem todos estavam prontos para ouvir. Alguns acolheram minhas palavras de coração aberto, enquanto outros rejeitaram a mensagem. No entanto, isso não me abalou. Eu sabia que precisava dizer a verdade, mesmo quando ela não era popular ou fácil de aceitar. Um dia, fui convidado a falar em um evento da igreja sobre o tema da generosidade. Percebi que era a oportunidade de compartilhar tudo o que havia aprendido sobre o dízimo. Eu estava nervoso, temendo a reação das pessoas, mas, ao subir no palco, senti uma paz que superava toda a compreensão. Falei sobre o coração da doação, explicando que o dízimo não era simplesmente uma transação financeira, mas um reflexo do nosso amor por Deus e pelos outros. Enquanto falava, podia ver a compreensão nos olhos de muitos participantes. Eles começaram a perceber que doar não se tratava de conseguir algo em troca, mas de viver uma vida de generosidade que refletia o amor e a graça de Deus. Compartilhei como Jesus me ensinou que o dízimo vai além do dinheiro. É uma expressão de confiança e entrega, um presente do nosso tempo, da nossa atenção e do nosso amor, tanto para as pessoas ao nosso redor quanto para Deus mesmo. Quando terminei, várias pessoas se aproximaram de mim para expressar sua gratidão. Elas falavam sobre como essa nova perspectiva tinha mudado sua compreensão. Naquele momento percebi que minha mensagem fez a diferença. Mas mais do que isso, eu sabia que era apenas o começo de algo maior. Um chamado para continuar espalhando a verdade sobre o que significa viver com um coração generoso. A verdade se espalhava, um coração com fé. Agora, olhando para trás, percebo o caminho que percorri. A jornada foi difícil, e eu sei que ainda está longe de terminar. Mas uma coisa é certa, não sou mais a pessoa que era antes. Hoje não dou porque me sinto obrigado. Eu dou porque quero, porque meu coração foi transformado pelo amor de Deus. Essa transformação é o reflexo do que Jesus me revelou anos atrás, quando falou ao meu coração. O dízimo não é o que você pensa, é muito mais. Aprendi que o dízimo não se limita a uma obrigação financeira. É sobre entregar tudo a Deus. Não por dever, mas por amor. Quando damos de todo o coração, expressamos a verdadeira essência do amor de Cristo. É a forma mais pura e autêntica de adoração. Um coração entregue, guiado pela graça e pelo desejo de refletir o amor que recebemos de Deus. A verdade me liberou e sei que ela também pode libertar os outros, porque no final não importa quanto damos, mas como entregamos o que temos com sinceridade, amor e gratidão. E nesse abandono encontramos a liberdade que somente a verdade de Deus pode oferecer. Então, o que você achou dessa história? Espero que tenha tocado seu coração tanto quanto tocou o meu. Se essa mensagem fez sentido para você, não se esqueça de curtir e compartilhar este vídeo com alguém que também precisa. Hoje, juntos, vamos espalhar essa inspiração. Hoje, juntos. E antes de ir, me diga nos comentários qual momento mais te impactou. Estou ansioso para ler suas respostas e responder.
Por último, mas não menos importante, se você ainda não é inscrito, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhuma história incrível como esta. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Que Deus abençoe sua vida e que você continue a espalhar amor e fé por onde passar. Até o próximo vídeo.